Bom, então, aí o que aconteceu? Com o conceito de sem ciência em mente, um grupo de pesquisadores da London School of Economics and Political Science, LSE, eles fizeram uma análise, a pedido do governo do Reino Unido, sobre a ciência de algumas espécies marinhas. Depois deles estudarem mais de 300 artigos científicos, de verem livros, né, chegaram à conclusão que os cefalópodes, como os polvos, e os decápodes, como caranguejos, lagostas, lagostins, possuem sentimentos. E aí, com o reconhecimento da ciência dessas espécies, devem ser incluídas nos projetos de lei sobre bem-estar animal. Que bacana. E aí, esse projeto já foi apresentado pelo governo em maio, mas ele ainda está sendo votado no parlamento. Aí eu vou te falar o que eu não entendo. Em Londres, existe um dos abrigos mais antigos de acolhimento, de recolhimento de animais, e as celinhas onde eles ficam têm contagem regressiva, porque eles entram e aí, passando o tempo, se eles não forem adotados, eles vão para a eutanásia. Então é engraçado, né? Assim, ter todo um conceito, mas eles não permitem que os animais vivam. E aí tá dentro, inclusive, Do do que a nosso gente tema. vai conversar hoje. Essa situação desse abrigo, o abrigo é de 1800 e pouco, é um dos mais antigos mesmo. E eles têm essa política de que se o animal não foi, ele também não vai viver ali em confinamento. Então eles optam por eutanasiar. Que é uma morte em vida ali, né? O animalzinho. É porque você imagina o animal passar, sei lá, 10 anos dentro de uma baia. Eu já acompanhei animais que nasceram, a mãezinha veio prenha, em um abrigo em Praia Grande, né? Um lugar em Praia Grande. A mãezinha veio prenha e eles nasceram e teve animal que morreu em baia, de velhice. A mãe dele teve ele aqui como se fosse uma história romântica, sabe? A mãe dele teve ele aqui e aí ele ficou velhinho e morreu. Então, quer dizer, E o ele que que tem de bom ficou. nisso, né? Qual é? Talvez Porque não fosse. Não que eu esteja, né, falando que eu sou a favor da eutanásia, não sou. Para mim é uma coisa difícil. De até. Eu tenho uma filha veterinária e é difícil quando ela fala nesse sentido. Mas, assim, talvez não fosse melhor. Porque é muito triste. Eu acho muito triste ver um animalzinho confinado. eu acho que às vezes a eutanásia ela se torna um ato de amor, porque você permite o desencarne daquele animal. E aí, por quê? Porque às vezes você vê que não tem mais o que fazer. Tem dor, né? Nunca não come mais, né? Não fica de pé, Não fica de pé. não Nesse caso, enxerga, realmente não ouve, é não um ato. Quantas come. pessoas não gostariam, né? Humanas, de ter essa opção, né? É Então é bem delicado isso. bem complicado, né? É, Porque a gente acaba vendo assim, às vezes, e eu sempre fiz isso. Imagina eutanasiar um animal, eu nunca vou fazer, e eu tive que fazer. Porque eu já tive, uma das minhas cachorras que estava com um tumor no pâncreas, que era a Lala, e aí a doutora Mariana falou que ela teria uma sobrevida de mais 2 meses. Ela teve 9. Por tudo que a gente tratou, fez tratamento espiritual, fez aquele tratamento com babosa, que tem todo um procedimento, tem até um livro desse tratamento. A gente fez tratamento com a comida, então ela foi num endócrino, porque o tipo do tumor dela, ele vai, acho que comendo o pâncreas. Então nossa, ela começa a imagina a ter, dor. e ela começa a ter uns picos na glicemia, então ela convulsiona. E aí você sabe quando o animal vai convulsionar, porque o olho dele fica vitrificado, paralisa, ele fica olhando para um ponto fixo e começa a mudar a fisionomia. E aí ela começa a tremer, chacoalhar, tremer, chacoalhar. Nesse momento eu tinha que sair correndo, isso aconteceu umas 4 vezes. A gente tinha que sair correndo e pôr mel e segurar, para ela Para não se aumentar bater. a insulina. Porque aí isso aumentaria a insulina. Então ela não podia operar, porque ela não podia ficar em jejum. Ela comia de 3 em 3 horas, então eu fazia toda uma comida especial. A gente fazia uma panelona com arroz integral, porque era carboidrato de longa duração.
colocava batata doce, colocava a lentilha cozida e batida no liquidificador para não criar gases. Olha isso, né? Olha o É, carinho, né? O é. amor. Tanto que a veterinária mesmo, quando ela veio para fazer a eutanásia, ela falou assim: Você tem certeza? Eu falei: Eu tenho. O olhar que ela me deu, quando ela não, Foi de alívio, né? ela não conseguia mais levantar. Até então, ela foi definhando, porque os remédios que ela tomava reduziam a gordura. Então, o animal começa a definhar. Então, você imagina uma mistura de pitbull com boxer, que a cabeça foi murchando e começa a aparecer os ossos. A parte do corpo começa a definhar e vai perdendo a musculatura, perde força, perde gordura. Então, assim, é muito triste você ver um animal, sabe? Dessa E tendo forma, essa né? opção, né, de tirar, de aliviar, dói demais. Eu já tive que eutanasiar uma cachorrinha que estava 2 semanas comigo e eu levei ela em vários veterinários e todos eles ela tinha um tumor que não dava para operar porque ela não teria pele para fechar. E não tinha como fazer nem. Enxerto, não, porque É, ela era muito magra, tava pele e osso. Foi um cachorro que eu peguei até em Santos. Então eu rodei com ela em Itanhaém, Praia Grande, Santos, todas, e todo mundo me falou a mesma coisa. E eu tive que fazer essa opção porque aquele tumor tinha dor e tinha metástase. nossa. Então, assim, ela entrou andando e elas só estavam 2 semanas comigo e eu sofri, assim, horrores. Mas era a única saída para ela, porque ela já não estava comendo, né? Então, e o tumor era muito grande, era embaixo do bracinho dela, assim. Ela nem fechava o bracinho mais. E ela estava solta nas ruas de Santos. Estava ali caminhando com dificuldade. E graças a Deus, né? Então, em É duas porque ela semanas, ia morrer no ela ia morrer abandono, no né? Além da abandono. doença, no Você abandono, né? olhava ela magra, achava que era por fome, mas não era por fome, era Ah, pela que doença. judiação. Que judiação.